E se eu dissesse que a China, e não os Estados Unidos da América, é a maior beneficiada pela invasão de Trump à Venezuela? Eu sei que isso parece contraintuitivo à primeira vista. A mídia está dizendo pra gente que isso é uma jogada de poder dos Estados Unidos. Prova de que Trump pretende usar a força para reafirmar a dominância e restaurar a influência dos Estados Unidos da América no mundo. Mas há algo bem mais perigoso por trás dessa narrativa. Ouça as palavras do ex-embaixador dos Estados Unidos da América, Michael McFaul, que alertou: se Trump seguir agindo como líder de um Estado imperial fora da lei, cada vez mais países começarão a se inclinar para a China, que será vista como a grande potência mais racional, pacífica e respeitadora das regras. O que poderia ser pior para os interesses nacionais americanos a longo prazo? Essa é uma pergunta devastadora, porque a resposta é nada, e isso não é hipotético. Em boa parte do mundo, principalmente fora do Ocidente, a China é vista como potência mais racional, pacífica e respeitadora das regras. Quando a China participou de uma grande guerra, 1979 no Vietnã, e uma operação de mudança de regime, a resposta é simples. Ainda não ocorreu. Compare com os Estados Unidos. Desde a Segunda Guerra Mundial, Washington lançou mais de 50 operações de mudança de regime em quase todas as regiões do mundo. Mas este momento é diferente. Segundo o senador Chris Murphy, após reunião confidencial sobre a Venezuela, os Estados Unidos da América seguem um caminho que pode mudar a ordem global. Este é um plano insano. Eles estão falando em roubar o petróleo venezuelano à força por um período de tempo indefinido, como forma de pressionar e controlar o país nos mínimos detalhes. O alcance e a insanidade desse plano são absolutamente impressionantes. Aprendemos muito e fico feliz pela reunião. Isso vai ser uma jornada muito difícil para os Estados Unidos. O perigo aqui é que a maioria dos americanos não consegue ver o que está acontecendo, porque a propaganda que vem da Casa Branca e de grande parte da mídia tradicional é extremamente eficaz. Veja o artigo recente do New York Times. Como a doutrina Monroe reforça o poder de Xi na Ásia, é uma distorção notável. Os Estados Unidos invadem um país, prendem seu líder e ameaçam tomar seus recursos naturais. Debate abertamente novas operações de mudança de regime em Cuba, Colômbia, Irã e cogita até usar força militar na Groenlândia. Que, não se esqueça, é um aliado da OTAN e mesmo assim, de alguma forma, a história acaba sendo sobre a China. É por isso que os Estados Unidos entendem tão mal seu rival e o antigo estrategista chinês. Sun Tzu já dizia em A Arte da Guerra: se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, a cada vitória conquistada também sofrerá uma derrota. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa frase resume o momento atual. O governo dos Estados Unidos da América não compreende a si mesmo nem a estratégia da China. Assim, o que parece força a curto prazo vira derrota a longo prazo. A China compreende essa dinâmica e, por isso, está pronta para se beneficiar do excesso de ambição dos Estados Unidos da América. Na próxima semana, o primeiro-ministro do Canadá irá à China para uma reunião com Pequim visando reduzir a dependência econômica do país dos Estados Unidos. Essa reunião não aconteceria sem as ações de Donald Trump. Até o Canadá, aliado mais antigo e confiável dos Estados Unidos da América, cansou-se e buscará parceria mais forte com Pequim. Mas a maioria dos americanos ainda não vê a realidade do que ocorre. Confira este trecho de Glenn Beck, dono da Blaze, empresa de mídia conservadora, que expõe sua teoria sobre por que as ações de Trump beneficiam os Estados Unidos. A China precisa do petróleo bem, de 60% a 90% de todas as exportações da Venezuela. Agora não vão mais para a China. Como a China vai conseguir suprir todas as suas necessidades de energia elétrica? Como eles vão fazer isso se não conseguirem petróleo da Venezuela? Como a China deve suprir suas crescentes necessidades de eletricidade? Na verdade, analisando os dados, o país não enfrenta problemas energéticos. A China aumentou sua produção de eletricidade por 25 anos seguidos e se tornou a maior produtora de energia renovável do mundo. O crescimento da eletricidade nos Estados Unidos da América estagnou, mas a explosão da inteligência artificial trouxe grande aumento na demanda por energia elétrica. Estou mais preocupado se os Estados Unidos conseguirão acompanhar, não a China. Pense nisso. Só na primeira metade de 2025, a China adicionou mais do que o dobro da capacidade solar do que o resto do mundo todo junto. Esse não é um país com dificuldades para atender a demanda futura de energia. É um país que está disparando na frente de todo mundo, o que nos traz de volta à Venezuela. A ideia de que a Venezuela afetaria significativamente o fornecimento de energia da China é totalmente falsa.
A China é cerca de 80% autossuficiente em energia, sendo uma das maiores economias nesse aspecto. E dos cerca de 20% de energia que a China importa, apenas cerca de 2% vem da Venezuela. A China passou décadas diversificando deliberadamente suas importações de energia. Assim, ela nunca depende demais de um país só, como mostra claramente o gráfico. Mesmo em um cenário como o da Venezuela, o sistema energético da China é construído para absorver choques sem interrupção. E aqui está a verdadeira ironia. Se os Estados Unidos da América controlarem o petróleo venezuelano e o venderem globalmente, aumentam a oferta e reduzem os preços, beneficiando refinadores chineses e consumidores de energia, em vez de prejudicá-los. Aqui está porque a conquista americana na Venezuela difere de outras mudanças de regime. O vice-presidente J.D. Vance admitiu suas intenções na televisão nacional. Derrubar um ditador na Venezuela. Como isso ajuda o americano médio? Bem, algumas coisas, Jesse. Em primeiro lugar, isso significa que vamos poder controlar os incríveis recursos naturais da Venezuela. Os cidadãos dos Estados Unidos da América vão se beneficiar, pois nosso governo vai invadir um país soberano e roubar seus recursos naturais. Veja, normalmente, quando os Estados Unidos intervêm em outro país, seja verdade ou não, o governo dos Estados Unidos da América geralmente inventa uma justificativa moral como libertar o povo, espalhar a democracia. O governo Trump nem tenta esconder suas verdadeiras intenções. Teremos presença na Venezuela quanto ao petróleo, garantindo que ele flua como deveria. Só lembre-se, não se trata de drogas, segurança dos americanos, democracia ou beneficiar o povo da Venezuela. Seguindo em frente. A política oficial do governo dos Estados Unidos é colonialista, exerce poder sobre quem quiser e toma o que desejar. Essas são, na verdade, palavras de Stephen Miller, chefe de gabinete da Casa Branca para políticas e mente por trás das ações militares agressivas de Trump. Os Estados Unidos da América estão controlando a Venezuela por definição. Isso é verdade, Jake. Nós vivemos em uma lei, nós vivemos em um mundo em que você pode falar o quanto quiser sobre formalidades internacionais e tudo mais, mas nós vivemos em um mundo, no mundo real, Jake, que é governado pela força, que é governado pelo poder, que é governado pela autoridade. Então, de acordo com Miller, o poder faz a razão. E quem for o país mais poderoso agora tem a autoridade para comandar. Isso é interessante, pois mostra que o governo dos Estados Unidos da América agora apoia a ideia da invasão da Rússia à Ucrânia. Porque, sinceramente, como qualquer autoridade do governo dos Estados Unidos da América poderia dar uma lição em Putin e dizer que ele não tem permissão para atacar a Ucrânia? Putin vê a entrada da Ucrânia na OTAN como ameaça legítima à segurança russa. Segundo a nova política externa dos Estados Unidos da América, quem tem poder impõe as regras. Você entende meu ponto? Como disse no início do vídeo, as ações de Trump na Venezuela acabarão prejudicando os Estados Unidos. Mas agora eu quero revelar para você o verdadeiro motivo pelo qual Trump está fazendo tudo isso. Já deixamos claro que isso não tem nada a ver com liberdade e democracia para o povo venezuelano. O governo dos Estados Unidos da América deixou claro que não se importa com essas pessoas. Seu real interesse é o petróleo. Existe outra camada nessa situação. Vamos explorar juntos. A senadora Elizabeth Warren compartilhou um tweet com insights. Acabei de sair da reunião sobre a Venezuela. É pior do que você pensa. Executivos das petrolíferas sabem mais sobre o plano secreto de Trump para a Venezuela do que o povo americano. Esse é outro grande problema para o governo Trump. Se as petrolíferas souberam de um ato de guerra antes do Congresso, isso mostra um regime autoritário comandado por oligarcas. A Venezuela beneficiou o mercado de ações dos Estados Unidos da América e estimulou operações coordenadas, impulsionando rapidamente as principais ações de petróleo do país. A Chevron subiu 11% em um dia, somando 35 bilhões ao valor de mercado. Veja agora a mensagem que o presidente Trump enviou no fim de semana. Tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas na Venezuela vão entregar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade atualmente sancionado para os Estados Unidos. Esse petróleo será vendido pelo preço de mercado e esse dinheiro será controlado por mim como presidente dos Estados Unidos. Essa ação direta de poder de Trump para controlar pessoalmente o dinheiro dessa venda foi confirmada neste artigo da Defense One, que relata: a Casa Branca afirma que os lucros do petróleo venezuelano apreendido serão colocados em contas offshore, sob controle do presidente Trump, e não do Tesouro dos Estados Unidos da América, conforme declarado por Trump nas redes sociais na terça-feira à noite.
Você está brincando comigo? Isso é corrupção e manipulação em um nível totalmente novo, mas fica ainda pior. A Casa Branca enviou esta mensagem ao público americano. Decidi que, para o bem do nosso país, especialmente nestes tempos conturbados, nosso orçamento militar para o ano de 2027 não deve ser de 1 trilhão, mas sim de 15 trilhões. Donald Trump elevou os gastos militares dos Estados Unidos da América em 500 bilhões. Sério? Não era isso que o público americano queria. Americanos querem moradia, saúde, creche e melhores oportunidades acessíveis. Mas mais uma vez, Trump provou ao mundo, e principalmente aos cidadãos dos Estados Unidos da América, que o elegeram, que ele não tem interesse em servir ao povo, mas sim em se enriquecer e fortalecer o complexo industrial militar. O governo dos Estados Unidos da América quer que você acredite que as ações de Trump são para o melhor interesse a longo prazo dos Estados Unidos, mas sinceramente eu vejo exatamente o oposto. Essas atitudes mostram um líder desesperado, percebendo a perda de poder com claros sinais de alerta diante de nós. Na semana passada, Trump anunciou uma grande expansão militar. Ameaçou anexar novos territórios, demonstrou disposição para usar a força de forma unilateral, lançou uma nova doutrina imperial e se retirou de organizações e tratados internacionais. O mais revelador foi o que Trump disse em coletiva no início da semana. Poucos notaram, mas acredito que esse é o principal motivo de Trump conduzir os Estados Unidos por esse caminho perigoso. Como vencer as eleições de meio de mandato? Se não vencermos as eleições de meio de mandato, será assim. They'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. E aí está, direto da boca do presidente dos Estados Unidos. Trump sabe que seu tempo é limitado e sua única esperança de vencer as eleições de meio de mandato e as eleições é arrastar os Estados Unidos para mais conflitos. Manter o mercado de ações com ações ilegais na Venezuela e esperar que isso mantenha os republicanos no controle do Congresso após as eleições de meio de mandato. Se ele não conseguir fazer isso, há uma grande chance de que ele sofra um impeachment e perca todo o seu poder. Mas vou deixar vocês com um último tweet do ex-embaixador Michael McFaul. Mais uma vez, fica claro que a China será a maior beneficiada com o caos interno dos Estados Unidos. Na semana passada, o governo dos Estados Unidos da América deixou 66 organizações e tratados internacionais. O embaixador afirma o óbvio. Isso é um grande presente para a China. O Partido Comunista Chinês não vai sair dessas organizações ou acordos. Estamos deixando de ser superpotência global, o que prejudicará nossa segurança e prosperidade. A simples realidade é que, se os Estados Unidos não quiserem mais ser o líder mundial, então outro país terá que intervir e preencher esse vazio. A China já é o maior parceiro comercial de mais de 120 países no mundo. A China prefere investir em infraestrutura e comércio em vez de mudanças de regime e operações militares. Por isso, 53 dos 54 países africanos juraram lealdade à China no ano passado em acordo de livre tarifa. Vamos responder a pergunta do embaixador Michael McFaul no início do vídeo. Qual superpotência hoje é a mais racional, pacífica e respeitadora das regras? A resposta é clara: a China intervirá e ocupará o espaço deixado pelos Estados Unidos da América. Por isso acredito que serão os vencedores a longo prazo da invasão ilegal dos Estados Unidos da América na Venezuela. Obrigado por assistirem até aqui. 2026 será o ano mais desafiador na geopolítica. Mas, como sempre, você pode contar com este canal do YouTube para te dar as informações que você precisa para se manter por dentro e tomar as melhores decisões para o seu futuro. Agora, se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se grátis na minha newsletter no Substack. O link está no comentário fixado. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pelo apoio incrível e espero ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.